Olá, você que nos assiste através dos portais midiáticos do Ensinando de Sião, no youtube.com/Ensinando de Sião, Facebook, site do Ensinando de Sião. Eu sou o professor Mateus Andona, nós estamos aqui desde Belo Horizonte, na Sinagoga Har Etzion, para estudar uma porção maravilhosa. Eu quero que você olhe aqui na tela, o nome dessa porção em hebraico é Parashat Tetzaveh, que corresponde a Êxodo capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10, e Haftará de Ezequiel, capítulo 43, e Brit Hadashah, Novo Testamento de Marcos, capítulo 5, até 6:56, e o título da palavra que eu pus para você, o estudo que eu vou dar hoje em relação a essa parashá, tem o nome de A Verdadeira Armadura de Deus. Qual é a verdadeira armadura com a qual temos que nos revestir para suportarmos todos os dardos inflamados do nosso adversário? Existe tal coisa na Bíblia? Existe. Existe uma vestimenta espiritual? Existe uma forma de proteção contra esses ataques do nosso adversário? Existe. E a porção de hoje vai nos dar um apontamento profético para esse tipo de roupa, para esse tipo de proteção espiritual. O que nós podemos fazer para nos proteger em dias maus, como os que estamos vivendo hoje? Os dias são maus. Meu amigo, minha amiga, não se engane, o mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais rejeitando a lei de Deus, cada vez mais se colocando contra princípios que Deus deu à humanidade para a preservação da humanidade. Quando as pessoas rejeitam a lei de Deus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Quando a criatura rejeita a instrução do seu Criador, ela está rejeitando o seu próprio Criador. E princípios que Deus criou para preservar a vida de uma forma saudável aqui na terra, estão sendo odiados hoje em dia. Por isso que a humanidade tem caminhado, por isso que o egoísmo tem aumentado, por isso que a violência tem aumentado. Violência em hebraico é Hamas, por isso que a Hamas está aumentando. Hamas. Os nossos inimigos estudam muito antes de darem nomes a si próprios, eles sabem muito bem os nomes que eles usam. Hamas, violência. E é necessário, por isso que eu pus como título dessa mensagem de hoje, nos revestindo dessa verdadeira armadura. Qual é essa armadura de Deus? Acompanhe aqui comigo então o texto da parashá, se você puder abrir comigo, Êxodo 28, a partir do verso 1. Eu projetei aqui para você, você pode ou acompanhar na sua Bíblia, ou acompanhar aqui comigo, veja aqui. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Aaron e os seus filhos, Nadav, Abihu, Elazar e Itamar. Farás vestes sagradas, diga em hebraico, Bigdei, diga Bigdei, Kodesh, vestes santas. Para Arão, teu irmão, para que são essas vestes santas? Diga, para glória e esplendor, lekavodu letferet. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário. Para que tinham que vestir essa roupa? Para que não levem iniquidade e morram. E isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Pessoal, isso é fantástico. Porque o Eterno nos mostra aqui que a vestimenta dessas vestes sagradas concediam a Arão e os seus filhos uma proteção para que não levassem sobre si a iniquidade do povo quando oficiarem a Deus. Não é só a indumentária, não é só pelo aspecto visual,
que também é importante, mas também pelo aspecto espiritual. As vestes moldavam o coração e a mente do sacerdote para que ele se preparasse por inteiro, corpo, alma e espírito, para adentrar no serviço de Deus. E para que não levasse sobre si a iniquidade do povo. Vocês entendem? Havia um requisito, havia ações que Arão e os seus filhos tinham que fazer para que pudessem ser dignos de usar tal roupa. Só podia usar tal roupa quem estivesse seguindo as orientações de Deus como sacerdote. E isso fazia com que Arão não carregasse iniquidade. Ele não podia entrar em pecado lá no Santíssimo Lugar, nem trabalhar para Deus no tabernáculo ou no templo depois, com algum tipo de pecado. Meus irmãos, nós não temos mais templo hoje. Nós não temos mais tabernáculo hoje. Nós não temos mais uma linha sacerdotal operante em Israel. Mas nós sabemos que o intuito de Deus com todas essas coisas era ensinar o homem princípios mais sublimes. Era habitar dentro do homem, como Deus falou na paraxá anterior, Terumá, e me farão um santuário para que eu habite dentro deles. Então o intuito de tudo isso, pessoal, essas vestimentas maravilhosas, deixa eu mostrar para você, coloca aqui na tela para o pessoal de casa ver, olha aqui que maravilha, era uma coisa bonita de se ver, era uma coisa que trazia esplendor. O azul antigamente eram vestes, remetia à coisa real, da realeza. Então Arão era como se fosse uma espécie de um rei, de uma autoridade. As pessoas o viam com aquelas roupas especiais e tinham a ele um grande respeito, tinham um grande temor a Deus por causa dessas roupas, as quais tudo ali eram símbolos. O efod, a estola sacerdotal, a pedra, o peitoral com as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, a mitra com a placa escrita Kodesh Ladonai, santidade ao Senhor. Então tudo, o cinto, tudo ali tinha uma função simbólica para o povo e para o próprio sacerdote. Então era sim roupas, pessoal, roupas são sim importantes. Roupas ajudam sim a moldar um caráter. Roupas refletem sim o que está lá dentro. Por mais que Deus se importe e julgue ao nosso coração, mas os irmãos ao nosso redor nos avaliam baseado na nossa vestimenta, isso é fato. Então vamos ver a aplicabilidade disso aqui nos dias de hoje. Que vestimenta é essa que nós temos que ter hoje? Hoje não tem mais vestimenta sacerdotal. A não ser alguns malucos que surgem na internet aí, que fazem essa roupa e vendem pelo Mercado Livre. Eu já vi gente vendendo estola sacerdotal. E tem gente que compra. Não sei quem é mais doido, quem faz ou quem compra estola de Arão. Mas enfim, vamos ver a aplicabilidade que isso tem para a gente nos dias de hoje. Olha aqui, acompanha aqui comigo, olha. Roupas são importantes na Bíblia. Elas não apenas servem para proteger o usuário, quem está usando aquela roupa, mas também demonstra a natureza e os feitos daquele que as usa. Na verdade, a gente se reveste daquilo que realiza. Nos vestimos daquilo que realizamos. Nossas ações e atitudes são a vestimenta da alma. Isso é um princípio. Assim como a roupa veste o corpo, as atitudes vestem a alma. A roupa da sua alma são as suas ações. A roupagem da fé, o invólucro da fé, são as obras. Como é que você vai ter um conteúdo precioso se não há o que contê-lo? Como é que você vai ter um corpo bonito se não há com o que vesti-lo? A roupa da alma são as obras. A roupa da fé são as obras, as atitudes, as ações. Deixa eu mostrar isso para você na Bíblia, olha. Arão e seus filhos ficariam responsáveis pelo serviço de maior importância no planeta, que era a função sacerdotal. E aquelas roupas serviam de lembrete dessa função especial, sacerdotal, representativa. Essas roupas serviam para proteção, mas o intuito principal
era emanar glória e esplendor ao eterno. Olha aqui, ó. Olha o que eu disse aqui na frase em amarelo. Nos revestimos daquilo que realizamos. O que simbolizava aquela roupa sacerdotal? A importância do trabalho que Arão iria fazer pelo povo. Então era para doutrinar o povo a ter um respeito e um temor muito grande por aqueles homens. Não só pela vestimenta, mas também pela vestimenta. A vestimenta ajudava. A vestimenta ajudava o povo a doutrinar as pessoas. Isso é importante. Preparem-se e ajudem-nos. Quem fez a roupa para Arão? O povo. O povo fez a roupa para Arão. O povo doou os utensílios para se fazerem as roupas. Quem confeccionou? Homens cheios do Espírito de Deus. Então, a roupa resplandecia, demonstrava glória e esplendor a Deus. A Deus. Olha que interessante esse conceito. Lembra que eu disse, o princípio mor. Nos vestimos daquilo que realizamos. Nos vestimos daquilo que temos lá dentro. Aquilo que você tem lá dentro é mostrado através do quê? De vestimentas. Por isso que é um conceito, vem cá, olha aqui para mim. Tem um conceito no judaísmo que chama tzniut. Eu sei que falar é difícil, mas você vai treinar. Diga aí, tzniut. T-S-I-N-U-T. Tzniut. Tzniut, traduzindo ao pé da letra, quer dizer modéstia. Que é um conceito que acompanha o judeu na sua maneira de viver, na sua maneira de vestir. Tzniut. As mulheres entendem muito bem disso, as mulheres judias. Como é que é o conceito de tzniut? Não é uma modéstia atrelada à pobreza, simplicidade. Não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com simplicidade. Tzniut no judaísmo é o quê? Elegância com simplicidade. Elegância. Os judeus, basta você ver qualquer serviço de sinagoga. Nós judeus, quando vamos à sinagoga, nos vestimos de forma elegante. Não são roupas caras, não são as bijuterias, não são joias que nos deixam aptos, mas nós queremos refletir um intuito que temos lá dentro. Quero dar o meu melhor a Deus esse dia. Esse dia eu vou dedicar ao Senhor. A começar pela minha roupa, pelo meu vestuário. Né? Eu vou vestir minha melhor roupa, né? Durante a semana. Eu vou preparar no Shabat a melhor refeição da semana. Eu vou lá com a minha família. Né? Então você separa esse dia dos outros em todos os aspectos. Chama em hebraico tzniut, elegância, com simplicidade, sem excentricidade. Olha aqui, a Bíblia não gosta de excentricidade. Pessoas excêntricas demonstram ter um problema. Para que a pessoa quer ser excêntrica? Para que a pessoa quer chamar a atenção? Né? Então a Bíblia você tem que evitar ser excêntrico. Você não deve chamar a atenção. Mas você deve o quê? Mostrar aquilo que tem lá dentro. Não tem bondade, não tem paz, não tem alegria, não tem gratidão, não tem salvação. Demonstre isso. Demonstre isso na maneira de você vestir. Vistas de forma adequada. Nós temos um ataque muito grande dessa geração contra vestimentas. Né? O mundo prega que a mulher deve se vestir de forma o quê? Hoje em dia, infelizmente, a juventude, as meninas se vestem como se estivessem oferecendo um produto. Como se fosse uma vitrine, você está mostrando que algo está disponível para você. Né? Tem gente que sai na rua, tem mulheres que saem na rua com a seguinte mensagem: estou disponível. Isso aqui está disponível. E a cultura vem martelando em cima para poder o quê? Pregar para as mulheres que esse é o aceitável. Homens também. O sujeito sai de casa com uma blusa tão apertada que ele não consegue nem respirar direito. Para quê? Para mostrar músculo? A calça... Se peidar, rasga. Tem uns que é tão apertado que eu fico imaginando como é que esse sujeito... Como é que tira essa calça? Eu nunca tenho... Para que isso, gente? As roupas demonstram aquilo que há dentro de você.
Não é que você tem que vestir como a rainha de Sabá todo dia, mas também você não tem que vestir igual pelo amor de Deus, gente. Tzniut, modéstia, viu? Modéstia no original é vestir-se de forma simples, mas com elegância, viu? Com elegância. Bom, olha aqui que interessante que você se veste daquilo que tem dentro de você. Olha o que as Escrituras dizem sobre vestimentas. De Deus. Deus tem vestes? Tem. Olha aqui. Davi escreve: reina o Senhor, vestiu-se de majestade. Olha só, Deus se veste daquilo que Ele é, de um de seus atributos. Os atributos de Deus são vestimentas. Deus se veste de majestade. E que mais? Ele se veste de poder. Ele se cinge de poder. Olha só. Firmou o mundo, o qual não vacila. Olha que interessante. Mateus, mas isso aí é do Velho Testamento. Então olha um conceito para você, lá no final de tudo, olha o que vai acontecer. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Diga amém, pessoal. Você tem que sonhar com esse dia todo dia na sua vida. Isso aqui que me motiva a levantar de manhã todo dia. É esse dia, eu quero ver esse dia. E quero levar você comigo. Porque sozinho não tem graça. Olha aqui. Eis que são chegadas as festas de casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Olha isso, pessoal. Vamos pegar o primeiro conceito aqui, olhando para o versículo. Quem se atavia, quem se veste é você. Você é responsável pelas suas roupas espirituais. E o que é esse atavio da noiva? Vamos ver? Olha aqui. A noiva a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora ele explica. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você se veste, as obras são as vestimentas da alma. Quem é que tem que praticar atos de justiça? É Yeshua? É Deus? Não, é você. Com qual veste você tem se vestido como noiva? Olha essa noiva aí do seu lado. É a noiva. É noiva. A alma dessa noiva tem que estar vestida com atos de justiça. Mateus, mas é vago, atos de justiça. Como que eu vou me vestir de ato? Eu tenho que fazer aquilo que é certo? Calma, Deus dá instruções de como você pode se vestir de atos de justiça. Como é que você pode ter o linho branco e puro sobre a sua alma? Esse é o mais importante, pessoal. Muito mais importante que a roupa externa, a qual também é importante, é a roupa interna. É o linho da alma, viu? Que são obras de justiça, olha. Agora sim, olha aqui. Você já leu esse texto dezenas de vezes, alguns aqui centenas. Eu agora quero colocá-lo no contexto original, você vai lê-lo comigo. Tendo em mente que vestimenta da alma são atos de justiça. Recipiente da fé são as obras. Leia comigo, Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ok. Então, para que vocês possam ser fortalecidos em Deus e para que vocês possam ter a força para enfrentar o mal, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do diabo. Pessoal, vestir essa armadura que o rabino Paulo o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui agora, é fundamental.
Se você não vestir essa armadura, como ele vai descrever aqui, você não vai ter como suportar os ataques do diabo. Meu amigo, o diabo não ataca a Deus, não, o diabo ataca você. Quem é o objetivo, a missão do diabo não é enfrentar Deus, a missão do diabo é tentar você, é tirar você do caminho da verdade. Então você tem que se revestir, revestir a sua alma, revestir o seu espírito. Como? Revesti-vos, portanto, da armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, vocês vão permanecer o quê? Inabaláveis. Olha isso aqui, pessoal. Eu quero permanecer inabalável na rocha da minha salvação. Eu quero conseguir resistir o mal. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O problema é que o povo não está conseguindo nem resistir hoje. Qualquer tentaçãozinha, pé de chinelo, a pessoa já cai em pecado. Já sai da graça de Deus, já cai destituído da glória de Deus. Perde o linho da alma, perde a vestimenta da alma. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Ô pessoal, como é que você se veste da verdade? Hein? Como é que você se veste da verdade? Conhecendo e vivendo a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade. Se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem nas minhas palavras, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Aí então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Como que permanece na verdade? Como que se veste de verdade? Sendo um discípulo de Yeshua verdadeiro. E como que é um discípulo de Yeshua verdadeiro? Você fala que é? Você tem carteirinha da Hatzion? Você usa kippah aqui no culto? Não, é se você permanece nas palavras dele. Se você obedece os seus mandamentos, você é um discípulo dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que guarda as minhas palavras. Meu amigo, minha amiga, temos com essa paraxá, com esse ensino sobre as roupas santas, temos que aprender a revestir a nossa alma com esse linho fino da noiva do Cordeiro. E esse linho fino, o Apocalipse diz, que são obras, atos de justiça. Paulo fala, vocês têm que andar vestidos da verdade, vocês têm que conhecer a verdade, vocês têm que viver em verdade, vocês têm que falar a verdade. Não só isso, vocês têm que se vestir da couraça da justiça, pessoal. O que é a justiça? O que é a justiça em hebraico? Tzedek. O que é tzedek? Retidão. Retidão, tzedek, linha reta. Como que alguém anda em justiça? A pessoa que anda em justiça é aquela que anda em linha reta. Que linha que é essa? O caminho de Deus. Como é que eu vou saber se eu estou no caminho de Deus ou não? Vamos ver. Olha aqui, o que mais? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha só. Calçar os pés com a Por que preparação, pessoal? Por que preparação? Por que você tem que calçar? Calçar é baseado, né? Você tem que estar baseado, firmado na preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz é um sinônimo de evangelho pleno. O evangelho pleno. Paz quer dizer plenitude. O que é o evangelho pleno? Que Paulo chama às vezes de mistério de Cristo. O evangelho pleno é aquele que vive, apregoa e vive a restauração de Israel e das nações. Paulo fala em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho das boas novas, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é poder. Mas como que se dá esse poder? O poder de Deus para a salvação. Primeiro para o judeu, olha aí, gente. Na definição de evangelho tem a palavra judeu. Na definição de evangelho tem Israel.
É o poder de Deus para a salvação, primeiro para o judeu e depois para o grego. Não tem como tirar Israel da sua fé. Então eu interpreto, isso é pessoal, quando você calça os pés com o evangelho da plenitude, o evangelho da paz, você está, por que é preparação? Porque Israel ainda não está completamente salvo, Israel não está completamente andando nos caminhos de Deus, nós estamos preparando o caminho para o rei voltar, não é isso? Nosso trabalho é um trabalho de preparação, então você tem que estar baseado nesta fé, desse evangelho, que Israel será salvo, que as nações se congregarão novamente a Deus através desse Israel salvo, desse Israel remido, desse Israel no caminho do eterno. E não vai ser algo que vai acontecer enquanto tiver aqui a grande tribulação e você estiver lá no céu tocando harpa. A salvação de Israel vai ser algo em nossos dias. Porque a igreja, se não tiver aliada a esse Israel salvo, não vai conseguir passar por esse período de tribulação, o qual nós passaremos, eu deixo claro aqui. Essa doutrina pré-tribulacionista, ela só tem 160 anos de idade, ela nunca foi presente na história da igreja, nem com os apóstolos, nem com as igrejas históricas, nem com a igreja protestante do século XVI, ela surgiu tem só 150 anos, gente. Teria sentido os alertas de Yeshua em Mateus 24, em Lucas 21, se o discípulo não passasse aqui num período desse? Teria sentido um livro de Apocalipse para você, se você não estivesse aqui? Nesse momento onde o mundo mais vai precisar da igreja, a igreja vai embora? É isso mesmo? É isso que Deus faz com você, não é? Na hora que você mais precisa dele, Ele te abandona, não é isso que Ele faz? E você acha que é isso que Ele vai fazer então com o mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E esse mundo que Deus amou, Ele não vai abandonar no momento onde o mundo mais precisar dele. Então você vai passar por esse período aqui, mas fique tranquilo, você vai ser liberto de todo o mal. Você vai ser capacitado. Não preocupe com as palavras que você vai ter que falar não, porque Deus vai te dar as palavras certas. Ele vai ser o seu livramento. E igual o Yeshua falou, nesse período de tribulação, aí sim, o evangelho pleno vai ser pregado a todos os confins da terra. Então, virá o fim. Mas se o mundo não passar por essa tribulação para poder aprimorar os santos, o evangelho não vai ser levado aos confins da terra. E não estou falando desse evangelho de aceita Jesus para ir para o céu, não. Isso aí não é evangelho. Evangelho é viver aqui na terra, sendo representantes da glória e do esplendor de Deus. É implantando na terra o reino celeste. É trazendo os princípios e leis de Deus em aplicação aqui na terra. É trazer os céus à terra. Isso é que é viver o evangelho verdadeiro. É trazer o reino. Venha a nós o vosso reino. Como? Sendo feita a tua vontade. Aqui, como ela é feita lá. Aí você vai trazer o reino à terra. E aí, você vai ter o escudo da fé, da fidelidade, da obediência, da certeza, da crença. E com ele você vai poder apagar os dardos inflamados do maligno. Está vendo? Está vendo? É a certeza das coisas que não se veem. A convicção das coisas que se esperam. Nós temos dado a nossa vida a isso aqui, gente. Eu sei que Zacarias vai se cumprir, a palavra ao profeta Zacarias vai se cumprir, e Deus derramará sobre o seu povo o espírito de graça e súplica, naqueles dias, e olharão para quem transpassaram, e chorarão, olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão por ele, como se chora por um unigênito. E o menor deles será tão poderoso como o meu servo Davi. E o maior deles será como Deus. Leia, tem medo de ler o povo? Leia a profecia. Porque é essa promessa que Israel aguarda de Deus. É essa promessa. Sobre os habitantes de Jerusalém, eu vou derramar o espírito de graça e súplica. Viu? Já tem derramado. Porque somos 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo. Isso faz cair por terra essa teoria que os judeus vão aceitar a Cristo, né? Essa coisa calvinista que o judeu vai ser alcançado só lá no final da grande tribulação. Mentira! Já somos 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo e aumentando.
e orando para que a grande revelação de Zacarias 12 se cumpra em nossos dias. Para isso que eu oro. Não mexe com o judeu não, que o negócio deles é lá para o final. Que bobagem é essa? A igreja não pode se dar o luxo de pensar assim, pessoal, porque vocês precisam do Israel remido. Vocês precisam do judeu discípulo de Yeshua para estarem com vocês nesses momentos finais. A igreja precisa desse amparo. Porque se a rejeição dos judeus lá atrás, se a rejeição que os judeus tiveram em relação a Cristo lá atrás, resultou em salvação universal, quanto mais no dia que eles aceitarem a Cristo, senão vida dentre os mortos vai acontecer. E nós precisamos desse momento. Olha aqui. E você tem que tomar o capacete da salvação, é a convicção plena de quem você é e onde você está nos planos de Deus. Tem que revestir a mente. Pessoa que não tem certeza de salvação, pessoa que não tem certeza de fé, pessoa que duvida, hesita onde está caminhando, vai tomar dardo na cabeça. A alma é vulnerável. Por isso que a verdadeira batalha espiritual, pessoal, é lutada com o quê? Atos de justiça. O que são? O que é a armadura aqui que você leu comigo? Olha aqui, são atitudes, você percebe que são atitudes, hoje não são ferramentas espirituais. Aí eu vou orar para vir um capacete feito de áurea, cobrir a minha cabeça. E eu vou orar para que esse capacete, nada que eu ouvir eu vou me abalar. Não é assim. Você não é abalado quando você tem certeza daquilo que você crê, quando você domina a Escritura, quando você gasta tempo com a Escritura, quando você se prepara para responder bem quem te acusa. Não é parar, eu não vou estudar, não vou fazer nada, eu vou orar para que o capacete da salvação caia sobre a minha cabeça. Eu vou orar para que eu vista no mundo espiritual a couraça da justiça, mas mente, engana o irmão, dá cheque sem fundo, enrola, picareta, e vai querer descer do céu couraça da justiça? É isso mesmo que você acha que acontece? Couraça da justiça é andar em justiça, meu irmão. Cinto da verdade é dizer a verdade, é viver na verdade. Escudo da fé é viver em obediência. A armadura verdadeira de Deus são atitudes da parte dos fiéis. É um estilo de vida. Não é algo que desce sobre a sua cabeça pronto, é algo que você desenvolve, é algo que você prepara, é algo que você aprimora dia a dia. A armadura de Deus verdadeira são atitudes que você tem em relação à sua fé, em relação ao próximo. Olha aqui, ó, o que é a armadura? É atos de justiça. O pessoal gosta, de fazer um grande drama em relação de batalha espiritual para cá, batalha espiritual para lá, potestade, estuda classes de demônios, para você saber como orar para cada demônio, cada um tem uma autoridade, cada um tem uma arma, isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente pagão. Você combate no mundo espiritual com atos de justiça, é vivendo retamente, é vivendo de acordo com a lei de Deus, é vivendo em obediência, é vivendo em intimidade com Deus, aí você se reveste da armadura de Deus. Que eu tenho que fazer um ato profético, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que jogar um óleo, isso é feitiçaria, pessoal. Sim, existem atos proféticos, bíblicos e bons, e nós aqui já fizemos alguns, mas não baseie a sua batalha espiritual nesse tipo de coisa, porque não é, isso é secundário. As verdadeiras armas para que você possa lutar com o inimigo desse mundo, são atos de justiça. Não fui eu que disse isso, foi Paulo. Não fui eu que disse isso, foi o anjo lá em Apocalipse 19. A noiva está vestida de linho fino, e o linho fino são o quê? Atos de justiça. E tem mais um segredinho para você. Eu vou ler aqui uma carta que Lutero chamava de carta de palha, epístola de palha. Por quê? Ele achou que era muito judaica. Valorizava muito pouco a graça de Deus, a fé. Aí surge o irmão de Yeshua lá chamado Yaakov, Tiago, escrevendo coisas como essas. Lutero chamou de epístola de palha. O que é palha? Você pode viver sem, está entendendo? Será que a gente pode viver sem mesmo? Vamos ler aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode
uma fé desse jeito sem obras salvá-lo? Pega, não pega isso aqui? Agora eu entendo porque ele quis tirar esse livro da Bíblia. É complicado, pessoal. Bate contra muita coisa que você aprendeu. Você vê que o negócio não é só crer. Ninguém é salvo por obras. É lógico que não. Mas também sem obras ninguém estará salvo. Se manterá salvo. Deixa eu falar uma frase aqui. Ninguém é salvo por obras. Mas ninguém pode se manter salvo sem obras. Ninguém é salvo por obras. Quando você foi alcançado, você não tinha nada para oferecer a Deus, ok? Você não tinha nada. Mas uma vez salvo, uma vez o seu nome escrito no livro da vida, o que cabe a você fazer? Andar em boas obras. Andar em obras de justiça. Porque senão, aquele que estiver em mim e não gerar frutos, eu venho e... Não foi o Mateus quem disse isso. Não vem me criticar, não. Você sabe muito bem quem disse isso. Olha aqui o que o Tiago escreve. Fé sem obra pode salvar alguém? Hein? Assim também a fé, se não tiver obras, é por si morta. Você crê que Deus é um? O Mateus está lá falando na igreja dos trinitarianistas, lá escreve na Trindade. Gente, faleceu essa semana o Billy Graham, um homem que tanto nos inspirou, um homem cujos artigos e estudos eu me abençoo até os dias de hoje. Um homem que impactou as suas gerações, né, ele impactou. Morreu com 99 anos. Aí quis postar uma homenagem à obra dele. Citei uma frase que ele disse em relação aos judeus. Ele disse: os judeus são o povo escolhido de Deus. Não podemos nos colocar contra Israel sem prejudicar nós mesmos, a igreja, né? Coloquei lá. E aí começaram os comentários, né? Que pena que era um trinitariano. Tudo em vão porque acreditava na Trindade. Quem você acha que é, meu amigo? Quem é você para se comparar com Billy Graham? Enquanto a árvore dele está caindo de frutos, a sua está seca e morta. Sabe o que Tiago falou para pessoas como essas aí que ficam militando? Entre Trindade, eles são pagãos querendo a Trindade. Sabe o que Tiago falou para você? Isso aqui, ó. Você acredita que Deus é um? Ótimo. Os demônios também creem e tremem. Você quer ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Entenda aqui o que Tiago está falando de Abraão, pessoal. Ele é exemplo dos dois. Ele é exemplo de salvação sem obra, e ele é exemplo de salvação com obra. Como? Quando ele foi chamado, ele tinha alguma obra? Ele tinha alguma... Não. Ele foi achado justo, lógico, ele tinha méritos, mas ele não tinha obras, ele não era nem circuncidado, quando ele foi chamado. Então ele foi chamado pela graça de Deus, bum, chamou. E aí que começou com a vida de Abraão? A caminhada, não foi? Toma teu filho, leva-o à terra de Moriá, oferece-o a mim como holocausto. Opa, olha aí, ó, o andar em atos de justiça, o andar em fé, fidelidade, obediência. Ele começou a caminhada, não foi? E o que justificou Abraão lá no final? Por que hoje ele é chamado pai da fé? Porque ele obedeceu. E é isso que o Tiago está falando. Sim, ele foi chamado, mas ele honrou o chamado através da sua obra. Olha aqui, ó. Nisso, nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Foi com essas coisas que ele alcançou justificação. Então você vê como a fé operava juntamente com as obras. Ô pessoal, não é um no lugar da outra, são as duas juntas. Obra é o receptáculo da fé. Se você não tiver obra, você não pode conter a sua fé. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Eu não estou falando que obra justifica, mas só fé também não justifica, não. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta.
Quer se revestir da armadura de Deus? Comece a andar em obras de justiça, em boas obras. Que são quais? Você pode me dizer? Vou citar para você um texto aqui muito interessante. Olha aqui, para a gente encerrar. Por que você tem que se preocupar com essa mensagem aqui de vestir a roupa certa para Deus? Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Faz sim. Em relação à roupa, faz. Se você não tiver com a roupa certa, você vai ser expulso da festa. Não fui eu quem disse isso. Foi uma parábola que Yeshua disse. Muito importante para os nossos dias. Chamou todo mundo na parábola. Todo mundo foi chamado. Cada esquina, os servos do rei chamaram alguém. E na hora da festa, achou um lá que estava sem as roupas nupciais. O que aconteceu com ele? Mas eu fui chamado. E por que você não preocupou em vestir a roupa certa? Já pegou o boi que foi chamado, não era convidado, não era nobre, não era nada, foi colocado lá dentro. Você devia ser grato o suficiente para agradar o rei e começar a se vestir da forma certa para agradar o rei. Você ficou aqui soberbo, você ficou aqui vestido igual mendigo, agora chegou a hora da festa, você não está com as roupas de linho branco da noiva. Vai embora. Mas eu fui chamado. Mas você não foi escolhido. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Yeshua termina essa parábola com essa frase. Não basta ter sido chamado, tem que se fazer escolhido. E o exemplo da parábola é: você se faz escolhido com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas obras, você confirma a escolha de Deus. Deus te chama por misericórdia e graça, quem confirma a escolha é você. No reino de Deus também há uma vestimenta obrigatória. Quem não se vestir dela não vai poder participar das bodas. Não vai dar tempo aqui, você lê Mateus 22. Essa parábola que eu falei da festa. Assim como nós somos reconhecidos e conhecidos através da nossa vestimenta, somos conhecidos nos céus por nossa fé e nossas obras de justiça. Você sabia disso? Você sabia que você é conhecido no céu pelas suas atitudes daqui? Ah, mas ele cria em Deus de todo o coração. Não interessa. O que você tem feito com essa crença? Você tem atrelado obras à sua fé? São obras que são reconhecidas nos céus. Não fé, apenas. Olha aqui. O anjo fala para João: aqui está a perseverança dos santos. Olha só. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Quer estar nas bodas? Quer estar nas bodas com o rei? Aprenda com Apocalipse. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Ah, mas ele tem fé em Yeshua, mas ele não anda igual um salvo. Ele tem fé em Yeshua, mas ele não acredita na Torá. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Meu amigo, minha amiga, por que Yeshua disse essa frase nobre logo depois? Põe aqui. Por que Yeshua disse essa frase nobre que não veio anular a Torá? Logo depois que ele incita você a andar em boas obras. Por que você acha? Ele fala: vocês têm que andar em boas obras, vocês têm que ter luz para mostrar para o mundo. Não pensem então que eu vim revogar a lei, eu vim torná-la plena. O que isso quer dizer, meu amigo? Andar em boas obras é aquele que anda segundo a lei de Deus. Não tem como você andar em boas obras sem guardar a lei de Deus. A lei de Deus foi feita de antemão para que o homem andasse no caminho de Deus. Por isso que Yeshua deu essa frase logo depois da instrução de você ser luz e andar em boas obras. Só anda em boa obra quem conhece e guarda os mandamentos de Deus. Isso é a Torá. A Torá é o método, é a instrução para que você ande em boas obras. Ande da forma que agrada a Deus. A Torá fala o que agrada, a Torá fala o que não agrada a Deus. Ande da forma que agrade a Deus. Ande pelo caminho reto. Pois somos feitos feitura dele, criados em Yeshua,
para boas obras, as quais Deus criou de antemão. O que é isso, gente? É porque Ele cria na predestinação. Meu irmão, joga isso fora. Joga isso fora. Isso tem atrapalhado a sua fé. Isso aqui não está falando de predestinação nenhuma, não. Claro que Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, futuro, presente, passado. Mas Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Ele sabe da sua escolha, mas escolhe não interferir nela. Então, preste atenção. Quais foram as boas obras que Deus... Quais foram as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas? A Torá, meu amigo. A Torá é o que Deus preparou antes para que o homem andasse nela. Deus já planejou tudo o que a pessoa ia fazer antes, e a pessoa não tem nenhum tipo de escapatória. Aquilo que foi planejado lá, ela vai morrer fazendo. Você está aprisionado nessa doutrina. Isso não tem te beneficiado em nada. Tira o poder de escolha do homem, tira a beleza do livre-arbítrio do homem. Olha só, a Torá são as obras que Deus criou de antemão. Olha só, se você lê, Paulo fala em Efésios capítulo 5, ele diz, se vocês são filhos da luz, hein? Você é filho da luz? Quem é filho da luz? Levanta a mão, deixa eu ver. E aí, e a frase depois, é o quê? Andai como os filhos da luz. Não adianta falar que se você não anda como tal. Viva como filho da luz. Viva guardando os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Olha que interessante aqui, pessoal. Vou ler bem rapidinho, porque eu já encerrei. Levítico 18. Olha só, Levítico 18, 4. Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A lei de Deus foi feita para você andar nela. Ela foi produzida de antemão para que você andasse e fosse bênção para o mundo. Olha só, Levítico, para terminar, 26, 3. Olha que interessante. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Posso encerrar com chave de ouro? Mas é chave de ouro mesmo, hein? O tempo já estourou. Olha aqui, olha aqui. Lembra lá do início da paraxá que eu disse que as roupas de Arão seria para lekavod letferet, para glória e esplendor, luz? Olha o que os rabinos dizem sobre esse versículo. Os rabinos afirmam que as roupas de Arão simbolizavam o início do processo de restauração do status original do homem. Pessoal, eu estou te dando carne, não estou te dando leite, estou te dando carne, preste atenção. Os rabinos viram que um aspecto profético das roupas de Arão era demonstrar que o processo de restauração do homem começou. Porque tais roupas remetem à restauração do relacionamento entre Deus e o homem, como era lá no Jardim do Éden. Porque o plano de Deus sempre foi restaurar o homem e a terra novamente como no Jardim do Éden. De onde eles tiraram isso? Quando Adão foi criado, ele tinha uma roupa, não tinha? Qual era a roupa dele? Qual era a roupa de Adão? Glória e esplendor eram as roupas de Adão e Eva. Eles eram revestidos de glória, revestidos de esplendor. Por isso que eles não viam o próprio corpo, porque a glória e o esplendor de Deus os revestiam, pessoal. Então, quando os rabinos viram as roupas de Arão e as mesmas frases usadas, e essa roupa lhe será para glória e resplendor, o que eles pensaram? Aqui começou o processo para restaurar o homem, aquela glória original que tinha, através do tabernáculo, através do povo judeu, através do sacrifício, através de tudo aquilo, o povo veria que o intuito de Deus era habitar dentro do homem. Pessoal, as roupas, os sacrifícios, o templo, o tabernáculo, faziam tudo parte do show. O que Deus queria realmente era plantar, era habitar no coração, dentro do homem.
restaurar a roupa original de Adão. Glória e resplendor. Olha só. Por isso que Jeremias clama: faz-nos voltar a ti, Adonai, naquele estágio original, e nós voltaremos. Porque o Senhor tem que renovar os nossos dias como eles eram antes, lá no Éden. Olha, pergunta de $1 milhão. Não tinha aqueles jogos de trivia que tinham pergunta de $1 milhão no final? É a pergunta de $1 milhão para você que me assistiu até agora. Como é que as nossas vestimentas de justiça podem ser apresentadas para Deus e ser glória e resplendor para Deus? Porque não é só obedecer. Você concorda comigo? Não é só obedecer, tem que obedecer da forma certa. Antes de você me criticar, eu já estou dando a solução para você. Eu não estou falando que é só obedecer que você está justificado. Porque basta você ler Isaías capítulo 1 para saber que isso não é verdade. Não é só obedecer, tem que obedecer com a intenção, com o jeito certo, com o coração certo. Concorda comigo? Como é que então a minha obediência pode ser aceita por Deus da forma correta? Sem ser legalista, sendo uma coisa natural, aceitável a Deus. De que forma as nossas boas obras podem ser feitas da forma correta e agradável a Deus? Resposta: apenas quando você estiver obedecendo, estando revestido daquele que representa a glória e a luz de Deus, a glória e o esplendor de Deus. Se você se reveste daquele que é tido como glória e esplendor de Deus, todas as suas obras de justiça serão aceitas por Deus. Aí não é obra da lei, aí é obra de justiça. É obediência à lei, mas Deus recebe como obra de justiça. Porque você tem o quê? Você tem a vestimenta sacerdotal sobre si. Você tem glória e luz sobre si, habitando em você. Vamos ler aqui. A prova que revela a identidade de quem é a glória e o esplendor de Deus. Teve judeu que percebeu. Quando ele nasceu, teve judeu que percebeu e foi lá e declarou isso. Está na sua Bíblia, em Lucas capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem, ele era justo. Leia isso aqui, por favor. Ele era o quê? Jesus já tinha ressuscitado? Opa! Porque tem gente que eu falo isso, né? Ô, gente, você tem que obedecer, tem que ser obra de justiça. Aí o cara fala assim: nada do que você possa fazer vai te tornar justo diante de Deus, porque todos pecaram, e todos são injustos, Ô meu amigo, cala-te, porque você tem que entender que isso aqui, esse homem foi chamado justo na Bíblia, antes da ressurreição de Yeshua. Então é possível sim, não estou falando que você vai ser perfeito, ninguém é perfeito, mas estou falando que é possível agradar a Deus, é possível se esforçar para ser um homem justo na sua geração. Simeão foi chamado de justo antes da ressurreição de Yeshua. Lute também, esforça-te também para ser um justo na sua geração. Volta aqui para Simeão. O Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Eu adoro essa expressão, consolação de Israel. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Olha aí, mas o Pentecostes não tinha acontecido. Mas ele era um homem justo na sua geração, que tinha esperança na redenção de Israel. Tinha o Espírito de Deus. Olha aqui, ó. E o Espírito revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando chegou lá, viu os pais do menino Yeshua, que estavam fazendo com ele o que a lei ordenava, para apresentá-lo no templo. E aí Simeão tomou aquele menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Eterno, você pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Atenção nas frases de Simeão: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Esplendor, luz para revelação às nações, e glória do teu povo Israel.
Ele é a glória, Ele é o esplendor, Eles são as vestes mais santas que Deus tem, prontas para serem colocadas sobre você, para que você daí então possa se revestir com as roupas de linho branco das obras de justiça. Restauração já em nome de Yeshua. Amém. Amém.